Olá, meu nome é Juliana Gromboni, eu sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas e tenho mestrado e doutorado na pós-graduação em Ciência Animal pela UESC. Atualmente sou professora da Universidade Paulista e ministro aulas aí nos cursos da área da saúde e também nos cursos relacionados aos cursos da área biológica. Na minha pesquisa de doutorado, eu utilizei uma técnica muito importante na genética molecular, que é a técnica de PCR. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Hoje, mais do que nunca, a gente tem ouvido falar desse termo, né? Principalmente por conta do teste da Covid-19, que é o teste de RT-PCR. Hoje não vamos falar sobre ele, porém, parte dele se baseia na reação em cadeia da polimerase. Então, é imprescindível que vocês entendam o princípio da técnica. Dessa forma, essa aula tem como objetivo compreender os conceitos de PCR, bem como descrever os passos envolvidos na reação. Então, vamos lá. PCR é uma técnica muito utilizada, né, em laboratórios de biologia molecular e também para fazer pesquisa, né? De um modo geral, ela é uma técnica para amplificar uma região específica do DNA, uma sequência específica, um fragmento de um gene, tá? E fazer várias cópias desse gene, para que a gente consiga detectar. Essa amplificação é uma amplificação enzimática, pois ela utiliza de uma enzima chamada DNA polimerase, que vai fazer a extensão desse fragmento. Essa técnica ela foi desenvolvida em 1983 pelo bioquímico Carey Mullis, e diante da importância dessa ferramenta, né, em 93 ele também foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química. Então vamos para as etapas da PCR. A PCR ela consiste em 3 etapas: a etapa de desnaturação, a etapa de anelamento e a etapa de extensão. Tá? Independente se é PCR convencional em gel de agarose ou se é PCR em tempo real, essas três etapas, elas sempre estarão lá, tá? Sempre serão realizadas. Então, vamos lá para a etapa de extensão, a etapa de desnaturação. A primeira etapa, que é a desnaturação, né? Ela consiste na abertura da dupla fita de DNA, por conta do aumento da temperatura que o equipamento aquece a 95 graus, vai quebrar aí as pontes de hidrogênio, né, que une uma fita à outra. Então, ocorre o aumento da temperatura, o rompimento das pontes de hidrogênio e, consequentemente, a abertura da fita dupla. A segunda etapa é a etapa de anelamento. Nessa fase, o equipamento ele resfria-se, né, para 55 graus, e os primers, que são os iniciadores, que se ligam na sequência do gene alvo. Os iniciadores, né, os primers, eles vão delimitar o fragmento que eu pretendo amplificar. Então, eles vão se ligar, né, na sequência complementar, e a partir daí vai começar a extensão, que é a terceira etapa. A terceira etapa, o equipamento aumenta a temperatura para 72 graus e a enzima DNA polimerase vai adicionando aí novos nucleotídeos, sintetizando novas fitas complementares ao molde, assim como a gente consegue visualizar nesse esquema abaixo. Então, vejam aqui nessa segunda imagem, né, que a gente consegue observar que uma molécula de DNA, quando a gente observa aqui, né, ela está representada de cinza, essa primeira molécula, e em vermelho está a sequência que a gente tem interesse, né, o nosso fragmento que a gente quer aumentar a quantidade de cópias, quer que seja amplificado. Então, no primeiro ciclo, onde ocorrem essas 3 etapas, que a gente acabou de falar, né, que é a etapa de desnaturação, a etapa de anelamento e a etapa de extensão, vai produzir, de uma molécula de DNA, ele vai produzir 2 moléculas, ou então 2 fitas vão ser produzidas 4 cópias desse gene alvo, né? Finalizou o primeiro ciclo, entra o segundo ciclo novamente, com a desnaturação, com o anelamento e também com a extensão. E aí, de 4 cópias, nós vamos ter 8 cópias do gene de interesse.
entrou no terceiro ciclo. Então, notem que ele vai crescendo exponencialmente, de 8 para 16, de 16 para 32, e assim sucessivamente numa amplificação que a gente chama de amplificação exponencial, certo? Geralmente a gente faz cerca aí de 35 a 40 ciclos. Após 35 ciclos, então, né, nós vamos ter cerca aí de 68 bilhões de cópias desse fragmento que a gente vai estudar, que a gente está pesquisando, que a gente quer, né, amplificar, que a gente amplificou. E como que eu vou interpretar, como que eu vou visualizar, detectar se realmente o meu fragmento ele foi amplificado? Para a visualização do produto de PCR, ou seja, do que foi amplificado, pode ser utilizado uma técnica chamada eletroforese em gel. A eletroforese em gel, ela é uma técnica no qual fragmentos de DNA, eles são puxados por uma corrente elétrica, separando os fragmentos por tamanho, ou seja, pela quantidade de pares de base. Por exemplo, uma reação de PCR que produziu um fragmento de 200 pares de base, né? Que a gente consegue observar aí nessa figura, nessa escada de DNA, com 100 pares de base, 200 pares de base, 300 pares de base, 400 pares de base e 500 pares de base. Então, uma reação de PCR que produziu um fragmento, vamos supor, de 200 pares de base, apareceria dessa maneira no gel de agarose. E só para concluir, pessoal, a PCR, então, né, ela é uma importante ferramenta na biologia molecular, tanto para diagnóstico, tanto para pesquisa. Porém, existem aí outras formas, né, outras áreas que utilizam a PCR também muito interessante. E ela se tornou uma ferramenta importante, né, uma vez que ela consegue produzir cópias suficientes de uma sequência de DNA, de modo que possamos ver ou manipular a região que a gente quer estudar, né, que a gente tem interesse em estudar. E para a próxima aula, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre mais aplicações de PCR. Falei aí de diagnóstico, falei também na área da pesquisa, mas existem outras aplicações. Então, gostaria que vocês pesquisassem, trouxessem para a próxima aula para a gente discutir isso, e também sobre a técnica de PCR em tempo real, para discutirmos também aí as diferenças entre a técnica de PCR convencional e também a técnica de PCR em tempo real. E por hoje é só. Obrigada pela atenção